A gente vai estar vendo um pouco sobre potenciação com expoentes inteiros. Então vamos lembrar alguns conceitos sobre potenciação. Então aqui a gente observa que nós temos 5 elevado a 3, o 5 elevado ao cubo, como a gente chama. Então aqui só relembrando as partes, o 5 a gente chama de base, o 3 nós chamamos de expoente. E o que é que esse 5 e esse 3 fazem em conjunto? O 3, ele determina quantas vezes o 5 vai se multiplicar. Então, aqui a gente vai ter a multiplicação 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, o 5 se repetiu as 3 vezes. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E o 125 nós chamamos de potência. Então, a potência é uma multiplicação de fatores iguais, onde a base é o número que se repete. O expoente é a quantidade de repetições da base e a potência é o resultado da multiplicação da base. Então, aqui nós temos outros exemplos. Então, aqui nós temos 2 elevado à sexta potência. Significa que o 2 tinha que se repetir 6 vezes. Então, se a gente for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5... 6 vezes o 2 se repetiu. Então, a gente vai fazendo as multiplicações na sequência. Então, a gente começa 2 vezes 2, 4. O resultado 4 vezes 2, 8. O resultado 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64, que é a potência. A gente observa aqui também, no segundo exemplo, 3 elevado à quarta potência. O 3 se repetiu 4 vezes. Então, a gente vai começar as multiplicações do primeiro até chegar ao último, 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, esse é um exemplo básico da potenciação, só que dentro do que a gente vai trabalhar, temos ainda as potências com expoentes inteiros. Então, nós temos aqui os exemplos. Então, esse primeiro exemplo, eu tenho o número 6 elevado a menos 4. Então, o que é que a gente pode observar do 6 elevado a menos 4? Então, aqui a gente já tem a resolução, que vocês vão receber esse conteúdo na forma de apostila, mas vamos fazer aqui o passo a passo. Então, de 6 elevado a menos 4... A primeira coisa que a gente tem que entender é que para fazer potência com expoente negativo, nós temos que ter o inverso da base. O 6, ele não é fracionário. Então, a gente tem que escrever o 6 como uma fração. Então, a menor fração que eu posso escrever seria o 6 sobre 1. Então, continua elevado a menos 4. Agora que eu já tenho minha fração, eu posso achar o inverso de 6 sobre 1, que é 1 sobre 6. E o menos que está aqui no 4 vai desaparecer porque eu fiz o inverso da fração. Então, agora eu tenho 1/6 elevado a 4. Se a gente observar no exemplo aqui em cima, 1/6 se repetiu 4 vezes. Então, vai ter 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6. A multiplicação de 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1 sobre a multiplicação de 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, que vai dar 1.296. Então, basicamente é isso. O segundo exemplo, nós temos 2 sobre 3 elevado a menos 4. Então, aqui a gente já tem uma fração, então para achar o inverso, você vai colocar o 3 em cima e o 2 embaixo. E o expoente menos 4, menos some, vai ficar 4 porque a gente fez o inverso aqui da fração. Então, a gente inverteu. Quando inverte, o menos vai sumir. Então, 3 sobre 2 elevado a 4 vai ser 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2.
3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, aqui eu encontrei o resultado da potenciação com expoente inteiro, certo? Outras situações que podem ocorrer, a gente pode ter também números negativos, certo? Então, aqui eu vou pegar o exemplo, menos 9 elevado a menos 2. Como menos 9 não é fração, eu tenho que transformar ele numa fração. Então, vai ficar menos 1 sobre 9, elevado a menos 2. Agora, eu tenho que achar o inverso que no caso aqui eu já fiz. O inverso, estou dizendo que tem que fazer uma coisa que eu já fiz. Aqui some o menos. Então, menos 1 sobre 9 elevado a 2 vai ser menos 1 sobre 9 vezes menos 1 sobre 9. 1 vezes 1, 1. 9 vezes 9, 81. Como aqui tem menos e aqui menos, lembrando o jogo de sinal, menos e menos vira mais. Então, o resultado vai ser mais 1 sobre 81. E aqui o último exemplo, para a gente finalizar, eu tenho 1 quarto elevado a menos 3. 1 quarto vai ficar 4 sobre 1 elevado a 3. Então, é o mesmo que 4 sobre 1 vezes 4 sobre 1 vezes 4 sobre 1, que ia dar 64 sobre 1. Mas aqui, gente, só pegando um detalhe. Quando o denominador é 1, a gente pode desconsiderar. Então, a gente poderia eliminar desde o começo e a resposta fica 64. Então, essa foi a revisão sobre potências com expoente inteiro. Espero que vocês tenham entendido. Então, bons estudos.